Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo irei responder uma pergunta que com frequência aparece aqui no canal e lá no grupo Facebook. Como foi que a Suécia, um país espremido no norte de uma Europa em chamas, conseguiu manter-se neutra durante toda a Segunda Guerra Mundial? E já sabe, os likes são muito importantes para qualquer criador de conteúdos no YouTube. Por isso, se você gostar desse vídeo, deixe aqui a sua curtida e o partilhe com seus amigos. Nos anos 30, a Suécia era um dos países mais atrasados em termos militares em toda a Europa. Assim como a Dinamarca, a Noruega e a Finlândia, a Suécia ficou para trás na corrida armamentista do início do século XX. E como resultado disso, quando a guerra eclodiu em setembro de 1939, os suecos dispunham de pouquíssimos equipamentos militares modernos. Os políticos suecos da época acreditavam que se uma guerra ocorresse na Europa continental, ficaria limitada à Alemanha, França e União Soviética, e a Suécia, devido à sua posição geográfica mais periférica ao norte, seria poupada. Assim que a guerra começou, 20 países europeus se declararam neutros, mas apenas 9 foram capazes de manter essa neutralidade até o final. Além da Suécia, apenas a Irlanda, Portugal, Espanha, Andorra, Liechtenstein, a Cidade do Vaticano, San Marino e a Suíça é que conseguiriam manter a sua neutralidade entre 1939 e 1945, com todos os outros sendo engolidos pelas chamas da guerra. Desde 1814 que a Suécia não se envolvia em guerras, uma paz que se estendia há 125 anos. Mas em novembro de 1939, essa paz começou a ser ameaçada quando a União Soviética invadiu seu vizinho, a Finlândia, dando início à chamada Guerra de Inverno. A Suécia, apesar de declarar-se não beligerante, começou a ajudar ativamente os finlandeses através do fornecimento de armas e munições. No total, os suecos enviaram para os finlandeses mais de 130 mil fuzis, centenas de metralhadoras, 140 peças de artilharia e mais de 100 canhões antiaéreos, além de minas, granadas e até mesmo 17 aviões de caça e um de transporte, que correspondiam na época a 1/3 de toda a sua força aérea. A Guerra de Inverno terminou em março de 1940 com uma custosa vitória soviética, após o Exército Vermelho ter perdido quase 400 mil soldados dos 800 mil lançados contra a pequena Finlândia. Nessa época, o principal produto de exportação sueco era o minério de ferro, imprescindível para a guerra moderna, e um dos seus maiores clientes era justamente a Alemanha nazista, que comprava dos suecos mais de 70% do minério de ferro necessário para a produção das suas armas. Esse minério, extraído principalmente da cidade sueca de Luleå, era exportado através do porto norueguês de Narvik, no norte, o que levaria os aliados e os alemães a delinearem planos para invadir a Noruega e a Suécia, com o objetivo de negar ao outro o acesso a essa importante matéria-prima. Em abril de 1940, os britânicos e os alemães estavam ambos prontos para invadir a Noruega, mas quem deu o primeiro passo foram os alemães no dia 9 de abril, numa mega operação que envolveu o exército, a marinha e a força aérea alemãs. Como os britânicos já estavam também preparados, com muitas tropas inclusive já embarcadas em navios de transporte, a resposta foi rápida. A guerra pela Noruega durou 2 meses e terminou com a vitória alemã, que dessa forma pôde garantir que o minério de ferro sueco continuaria a fluir para a Alemanha através do porto norueguês de Narvik. Com todo o país e com o porto seguros em mãos alemãs, e com a Suécia reafirmando a sua posição neutra, mas ainda assim disposta a continuar negociando com os alemães, Hitler não viu a necessidade de invadir o país.
Em 1941, a Suécia estava cercada a oeste pela Noruega, ocupada pela Alemanha, ao sul pela Dinamarca, também ocupada pela Alemanha, e a leste pela Finlândia, que nesse ano aliou-se à Alemanha para a invasão conjunta da União Soviética. Com uma posição geográfica assim tão vulnerável, os suecos, apesar de publicamente neutros, secretamente facilitaram muito a vida aos alemães, temendo justamente uma invasão militar contra a qual não seriam capazes de lutar. Essa situação também agradava a Hitler, que assim poupava dezenas de milhares de soldados, que nessa época eram muito necessários na frente oriental e também na África do Norte. Criou-se um equilíbrio tenso entre a Suécia, a Alemanha e as potências aliadas. Através da venda do seu minério de ferro e também ao permitir o trânsito de soldados e equipamentos militares entre a Noruega e a Finlândia, os suecos agradavam os alemães. E ao enviar relatórios diários e pormenorizados sobre as movimentações de aviões, tropas e navios alemães pela região para os aliados, os suecos agradavam os britânicos e os norte-americanos. E foi assim, com pequenas amostras de boas intenções, ora aos alemães e ora aos aliados, que os suecos conseguiram manter a sua neutralidade ao longo da guerra. No entanto, secretamente, a Suécia se posicionou claramente contra a política alemã de perseguição aos judeus. Por exemplo, em 1943, quando os alemães ordenaram que todos os judeus dinamarqueses fossem enviados para campos de concentração e extermínio, a Suécia abriu as suas fronteiras para os receber. No espaço de poucos dias, mais de 8.000 judeus dinamarqueses conseguiram entrar na Suécia de forma clandestina, em pequenos e sobrelotados navios, onde permaneceriam em segurança até o final da guerra. Nobres e diplomatas suecos também usaram da sua riqueza e influência para salvar dezenas de milhares de prisioneiros de guerra, que de outra forma seriam escravizados ou mortos pelos nazistas. Com destaque para o diplomata sueco Raoul Wallenberg, que enquanto trabalhava na Hungria, foi o responsável direto por ter salvo pelo menos 25.000 judeus húngaros de terem sido enviados para as câmaras de gás nazistas. Infelizmente, Wallenberg foi capturado pelos soviéticos em Budapeste, julgado e condenado como espião pelo governo comunista de Moscou, vindo a morrer num gulag na Sibéria, provavelmente em 1952, apenas com 39 anos. Mas toda essa neutralidade teve o seu preço, e a Suécia passou por grandes dificuldades devido a um amplo bloqueio naval imposto pelos britânicos e também pelos alemães. Devido à localização geográfica dos seus portos, os suecos eram obrigados a pagar grandes quantias de dinheiro aos alemães para que os seus navios pudessem zarpar, mas uma vez em alto mar, corriam riscos reais de serem atacados, tanto pelos alemães como pelos britânicos. A partir de 1943, após os desastres alemães na África do Norte, em Stalingrado e depois na Sicília, os suecos começaram a aproximar-se de forma cada vez mais pública dos aliados. Se antes disso a Suécia já facilitava aos aliados relatórios detalhados sobre as movimentações alemãs na área, a partir desse ano a cooperação foi ainda maior. Como as comunicações alemãs por telégrafo com destino à Noruega ocupada passavam por cabos na Suécia, os suecos interceptavam essas informações, eram desencriptadas e eram repassadas diretamente para os aliados. O mesmo acontecia com as comunicações de rádio, que eram interceptadas por estações suecas próximas à fronteira norueguesa. Algumas bases militares suecas também foram utilizadas para o treinamento de mais de 50.000 noruegueses que conseguiram fugir à invasão alemã em 1940. Após a guerra, o governo sueco foi acusado de ter feito jogo duplo, uma acusação que partiu principalmente de Winston Churchill, que baseou as suas alegações na venda de minério de ferro para a Alemanha e também pelo livre trânsito dado às tropas e equipamentos militares alemães entre a Noruega e a Finlândia. Mas nenhum membro do governo sueco da época chegou a ser julgado,
graças principalmente às valiosas informações que eram constantemente repassadas aos aliados e que permitiam ao Reino Unido estar sempre um passo à frente dos alemães na Noruega. Ao contrário do que aconteceu em outros países neutros como Portugal, Espanha e Suíça, a rotina na Suécia durante a guerra foi de constante tensão e medo, com o país perigosamente oscilando na corda bamba diplomática.